Isso aí. Então, nós estamos em Isaías 46. Olha, sempre quando eu preparo uma mensagem, irmãos, eu pego várias versões, 3, 4 versões, traduções da Bíblia. 3, 4, às vezes mais, mas a média é 3, 4, tá? Eu vou ler na versão da Bíblia do Peregrino, que é uma das Bíblias também que eu estou lendo, né? E aí eu quero ler aqui com os irmãos. A leitura, ela é até o versículo 7. Então, algumas palavras serão diferentes aí, mas o sentido é o mesmo, tá bom? E eu estou com a versão corrigida aqui do meu lado. Eu tirei uma foto da outra para eu não precisar te trazer ela. Vamos lá. Bel se curva, Nebo desmorona, suas imagens carregais sobre animais e asnos, e as estátuas que carregam em andores são uma carga opressora. Juntos se encurvam e caem, incapazes de livrar quem as carrega, eles próprios caminham para o desterro. Escutai-me, casa de Jacó, resto da casa de Israel, que carreguei desde que nascestes, a quem conduzi desde que saístes das entranhas. Até a vossa velhice eu serei o mesmo. Até as cãs, que é outra maneira de dizer cabelos brancos e velhice, eu vos sustentarei. Eu o fiz, eu continuarei vos conduzindo, eu vos sustentarei e vos livrarei. Aleluias. A quem me comparareis? Me igualareis ou me assemelhareis para que possa se comparar a mim? Ouro da bolsa e pesam prata na balança. Contratam ourives para que com isso fabriquem um Deus. Prostram-se e o adoram. Carregam-no aos ombros, o transportam. Onde o põem, aí fica. Não se move do seu lugar. Por mais que ele grite, não responde, não o salva do perigo. Amém? Até o verso 7. Pode sentar, irmãos, nós já oramos e acreditamos na ação do Espírito Santo. Amém? Vamos então para o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Glória a Deus. Eu dei como título essa mensagem, Deus, o sustentador eterno do seu povo. Na época que eu estava lendo esse texto, né, algum tempo atrás, eu fiz questão de marcar alguns versículos nesse texto. Antigamente, irmãos, eu já falei para os irmãos, eu não rabiscava a minha Bíblia por nada. Eu queria ela intacta. Queria que ela passasse 100 anos e estivesse intacta. Mas aí depois eu aprendi que se eu rabiscar, se eu escrever algumas coisas, fica melhor para eu passar para a igreja, para eu aprender alguma coisa. Então, a partir de um tempo para cá, eu comecei a anotar coisas na Bíblia, nas minhas Bíblias que eu vou lendo, né? E aquilo que eu acho interessante, que Deus, porventura, me toca ali profundamente, eu vou e marco com uma chave, com parênteses, escrevo alguma coisa, e assim eu estou fazendo e tem sido bom, viu? Tem sido bom. E eu marquei aqui esses dois versículos, os versículos 3 e o versículo 4. E aí fui preparar esta mensagem, falei, o que eu poderia falar para a igreja? Fui para a oração, para o Espírito Santo, é só o Senhor mesmo que pode abençoar, para que eu prepare uma mensagem para o teu povo, e não só na hora do preparo, mas na hora da transmissão também, né, irmão? Nós precisamos do poder, da autoridade, da ação do Espírito Santo, enquanto se prepara, enquanto se transmite. E a igreja também está com o seu coração, a sua mente preparada para ouvir o que Deus tem a dizer.
Então, irmãos amados, eu achei lindo, ou linda, essa declaração de Deus, do cuidado de Deus que Ele faz aos seus. Eu vou repetir aqui, eu vou repetir agora em outra tradução, o verso 3. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre. Deus falando isso com você, irmão. Não é lindo? O Senhor já te via, já te formou, né? Salmo 139, estava te entretecendo no ventre da sua mãe. Quem é a sua mãe? Ou quem foi a sua mãe? Quem não tem mais mãe? Deus estava te formando lá dentro. E diz assim, até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei, eu os fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei. Olha que lindo! Sinta o Senhor falando isso com você. Sinta, não, mas Ele está falando mesmo, ouça também. Glória a Deus. Ao mesmo tempo, e aparentemente fora de contexto, tem uma palavra aqui a respeito dos ídolos, que nós lemos também. Os ídolos não passam de vaidade, a gente já sabe disso. Então nós vamos falar aqui, para a gente perceber o que o Senhor nos revela aqui, para descansarmos nele e no sustento que ele nos concede, e nos concederá para sempre. Amém? Antes de eu falar no sustento, quero falar de duas tentações do crente. Entre tantas tentações que existem, há duas, especificamente nesse contexto aqui. Eu preciso introduzir essa questão, falando dessas várias tentações, né, que eu estou dizendo, entre as várias tentações, há duas específicas e que fazem parte do dia a dia de alguns do povo de Deus, não só hoje, mas ao longo da história da igreja, ao longo da história do povo de Deus. Antes de começar a igreja, o Antigo Testamento ainda não tinha noção de igreja, né? Quer dizer, tinha uma noção. O que é a igreja? A reunião, a assembleia, né? Reunida. Então, no Antigo Testamento, congregava-se as pessoas, congregava-se o povo de Deus. Então, era já uma noção, um preparo para vir especificar o nome igreja. Igreja não é um lá, outro cá, um que diz que está em casa, um que diz que vai fazer sozinho. Não, veja que Deus preparou a igreja desde o Antigo Testamento, congregando o seu povo. Congregai o meu povo. Várias vezes, em todo o Antigo Testamento, o Senhor dizia isso, congregai o meu povo. Então veio a igreja, iniciou-se melhor, nem com Jesus Cristo e os apóstolos, e após a descida do Espírito Santo, essa noção se tornou clara. A igreja precisa estar congregada, precisa se reunir. Então, ao longo da história da igreja, e antes da história da igreja, mas da história do povo de Deus, essas duas tentações ocorreram e ocorrem. E a primeira é qual? A primeira é quando observamos muitas pessoas não cristãs ficando ricas, prósperas. Ficando ricas, prósperas. Em quase tudo, ou em tudo obtendo sucesso. Você olha para um lado, aquela pessoa não serve a Deus, mas tudo que ela faz parece que dá certo. Você olha para outra, aquela pessoa até blasfema de Deus, mas vive aí num carrão, né? Como disse, essa tentação é antiga no meio do povo de Deus. Um dos homens mais sinceros, que eu vou dizer isso pela primeira vez, que eu vejo no Antigo Testamento, Asaf,
no Salmo 73, ele chega a confessar que teve inveja. Salmo 73, verso 3. Ele diz ao Senhor: eu tive inveja dos ímpios. Quando eu vejo que eles prosperam, eu aqui, suando e passando aperto. Quer ler aí? Quer ler aí o verso 3? Pois eu invejo. Pode ir. Que benção. Pode ir. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Irmão, é difícil confessar esse pecado, né? Você vai confessar? Eu sou invejoso. Tem uns pecados que a gente tem que ficar calado, confessar para Deus. Eu acho que esse é um deles. Porque você falar que você é invejoso, irmão, sai para lá. Mas olha, esse homem é sincero diante de Deus e diante de nós. Porque ele escreveu isso aí e deixou registrado. Eu tive inveja. Vendo os ímpios prosperando. E não fala só ímpios, não, fala os soberbos, os arrogantes. Está vendo? Então essa é uma tentação que o crente, alguns do nosso meio, passam. Né? Às vezes nos parece, quer dizer, essa tentação, melhor, antes de eu falar isso, essa tentação ela é fomentada, ela aumenta, por quê? Porque nós às vezes criamos conceitos errados, adquirimos conceitos equivocados ao longo do tempo, seja por má interpretação bíblica, má interpretação da vida, seja por pregações triunfalistas que nós vemos por aí, que diz que Deus quer que você tenha tudo e que você é obrigado a ter tudo. Se você não tiver tudo, é porque você está fora da presença de Deus. Se você se posicionar de uma certa maneira, você vai ter tudo, mas ele fala tudo deste mundo. Mas a Bíblia, quando diz para a gente que a gente vai ter tudo, na verdade, ela diz que a gente já tem. A gente já tem, mas não é o tudo desse mundo. A gente tem tudo o que nós precisamos nesse mundo e temos tudo na vida eterna, na vida espiritual, porque o apóstolo Paulo também diz que nós já fomos abençoados com quase todas as bênçãos espirituais. Todas, não é quase todas. Todas as bênçãos espirituais. Fala aí para o seu vizinho aí, você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Está escrito lá, irmão, está no passado, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Você quer mais o quê? Você já tem tudo. Aleluia. Glória a Deus. Então é isso. A má interpretação da vida, a má interpretação bíblica, essas pregações que reduzem a palavra de Deus e quer que você olhe só para uma direção, aí as pessoas crescem com esse equívoco. Então, às vezes, nos parece que quem não serve a Deus consegue tudo mais fácil, corre para um lado, para o outro, em busca de atender aos seus desejos e tem sucesso. E até fala lá que Deus que ajuda elas, né? Muitas falam isso, ou algumas, mas não são pessoas que se preocupam com Deus, nem falam muito em Deus, nem quer fazer parte de igreja nenhuma. São pessoas que estão preocupadas em seguir a vida do seu próprio jeito. E a tentação chega aí. Por que isso não acontece comigo também? Por que que isso não é assim comigo também? Essa é a primeira tentação. Vamos para frente. Não vou explorar isso mais não, porque não é o objetivo hoje. A segunda tentação, ela está ligada diretamente à primeira, porque se eu penso assim, se eu sirvo a Deus, o Deus verdadeiro, e eu não consigo tudo que os outros conseguem, o que eu começo a pensar de Deus? Começo a achar que Deus não está muito interessado nas minhas necessidades. Né?
Eu não falo isso, mas lá dentro fica um negócio esquisito dentro de mim. Ele não quer fazer muito por mim. Ele está pensando apenas no futuro do céu. Enquanto eu quero também as coisas desta terra e desta vida, porque por enquanto eu estou aqui. A gente fica pensando, alguns, né? Ficam com essas coisas na mente. Aí a tentação, é a segunda que eu estou dizendo, entra em cena e começa a duvidar e a desconfiar de Deus. Será que Ele está interessado no meu bem-estar? Começa a pensar que se pretendo conseguir algo a mais, eu preciso me afastar um pouco dele e focar um pouco mais em mim. Preciso focar um pouco mais nos meus objetivos. Irmãos, a gente tem visto isso acontecer demais com as pessoas. Algumas já saíram da igreja, da presença de Deus, estão lá e conseguem o que elas estavam pensando. Elas abriram mão. Algumas não conseguem não, mas outras conseguem. Mas a vida é assim mesmo. E essas duas tentações são consequência de estarmos equivocados, porque olhamos apenas um lado da questão. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que nós temos a mente de Cristo, amém? Está lá em 1 Coríntios 2, verso 16. Mas nós temos a mente de Cristo. E alguém com a mente de Cristo deve aprender a olhar o todo. Não só um lado das coisas. Quando olha um lado das coisas e é um cristão mesmo, falta maturidade. Quando você é um cristão mesmo e tem maturidade, então você olha o todo, você olha tudo. Se focarmos apenas neste mundo, ficaremos realmente frustrados, pois nem todos conseguem superar dificuldades e alcançar o sucesso esperado em tudo o que fazem. Mas com a mente de Cristo, aprendemos a olhar o todo, tanto o mundo terreno, físico, como o espiritual. E vemos o quê? Que ao homem é dado fazer o que lhe cabe fazer, é dado fazer o que ele é para fazer, adquire capacidade para fazer, ele vai estudando, ele vai aprimorando, ele vai aqui, ele vai ali, e ele conseguirá resultados materiais até um determinado ponto, mas que sempre ele precisa saber, o homem espiritual precisa saber que dependerá do propósito de Deus para que ele tenha sustento nessa vida e também seja bem-sucedido espiritualmente, tanto nesta vida como na eternidade ao lado de Deus. Porque você quer ser bem-sucedido só nessa vida? Quer mostrar o que para os outros? Sempre vai ter alguém maior do que você. Né? E a gente não pode ver só um lado das coisas. Vamos para frente. A outra parte que eu quero falar, guardando isso aí no seu coração, que é essas duas tentações, é a vaidade dos ídolos, que aparece aqui no texto. O capítulo já começa falando da derrocada dos deuses da Babilônia. Apareceu aqui na leitura que eu fiz, dois nomes, Bel e Nebo, né? Essa minha aqui também está. Este capítulo é uma profecia que o Senhor cumpriria posteriormente quando a Babilônia caísse. Quando a Babilônia fosse entregue aos inimigos, como aconteceu, está no livro de Daniel, no capítulo 5, aquela história de Belsazar. Belsazar foi o último rei da Babilônia. Naquela noite, a Babilônia caiu. Os medos e os persas invadiram a cidade e a Babilônia caiu. Só para situar. Tá? Enquanto a cidade estava cercada pelos inimigos, o rei estava fazendo o quê? Se banqueteando.
Nada diferente de alguns que nós temos visto por aí. Fazendo só asneiras, falando só asneiras, enquanto a coisa está apertando. Tanto para nós como do lado mundial. E foi isso que aconteceu. Mas houve uma época em que a Babilônia era o maior e mais poderoso império da terra. E na época do seu auge, todos os outros povos pagãos reconheciam que Nebo, ou Bel, ou Marduk, que eram os deuses babilônicos, derrotou os deuses das outras terras. Pois era assim que eles pensavam. Duas nações iam brigar. Antigamente era assim, o povo era pagão. Então, cada nação tinha os seus deuses. Então, os deuses, mas quando venciam, os derrotados falavam que os deuses daquela nação eram mais fortes. Por isso que eles venceram. Nós temos um caso desse, de um dos reis de Judá, estou lembrando agora aqui, aí nem procurei, de um dos reis de Judá, que foi, se não me engano, para a Síria, foi derrotado diante dos sírios. Quando voltou, ele entrou em contato, não ligou porque não tinha telefone, mas entrou em contato com o rei. Eu quero que faz uns deuses desses aí, porque eles derrotaram a gente. Olha só. Então, na antiguidade, o paganismo tinha uma força estupenda nas nações. E cada uma nação pensava que o sucesso da batalha era decidido pelos deuses mais fortes, conforme já falei. Não era para Israel ter esse pensamento. Israel era o povo de Deus. Desde a tenra idade, desde a formação do povo de Deus, o Senhor fez questão de mostrar a Israel que Ele era o único Deus. Que mesmo que todas as nações tenham lá, fabriquem deuses, imaginem ter Deus, não existem. Eles não existem, só existe um. E esse um é o Deus do povo do Senhor. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, diz o Senhor. E Deus continua dizendo isso para nós. Eu sou o vosso Deus, vocês são o meu povo. Glória a Deus! Aleluia! Então, meus queridos irmãos, não era para Israel ter esse pensamento pagão. Preste atenção como que Deus fez. Deus chamou Abraão. Abraão era pagão. A família de Abraão era pagã. Está lá em Josué, nos últimos capítulos. Deus tirou ele lá do paganismo. E falou, olha, eu sou o seu Deus. Eu sou o Senhor. Eu te prometo isso. Te prometo uma descendência. Te prometo uma terra. E vai ser assim, assim, assim. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou assim. Eu quero que vocês sejam assim. Vocês são o único povo diferente de todo o resto do mundo. Que privilégio, irmão. Isso vale para nós hoje. Nós somos um povo diferente, exclusivo. Essa palavra também. Não era para Israel ser assim, ter esse pensamento, mas eles foram influenciados por essa ideia também. Por isso que eu falei primeiro sobre as tentações. O pensamento de Israel deveria ser construído pela palavra de Deus, pela lei de Deus que foi dada a eles, um presente para eles. Irmãos, isso é privilégio. Olha, está nas suas mãos aí, um presente do céu. Essa palavra que está aí nas suas mãos é um presente de Deus. Viu? A palavra de Deus sempre foi o alvo mostrado ao povo de Deus ao longo de sua história. A cosmovisão do crente é a cosmovisão bíblica e não a cosmovisão do mundo. Por exemplo, qual é a cosmovisão do mundo sobre a vida? O que o mundo pensa sobre a vida? O que os filósofos deste mundo falam sobre a vida? Sobre o propósito da vida.
Irmãos, eles ficam perdidos. Se eu nasci, para que eu vou morrer? Já que eu vou morrer, por que eu nasci? Eles ficam doidos sobre a morte. São tantas opiniões que eles mesmos ficam confusos. Mas qual é a cosmovisão bíblica sobre estes e outros temas? A resposta está aqui na Bíblia, pois ela é a palavra de Deus. Deus é o criador da existência humana e Ele tem os rumos e o destino do mundo em suas mãos. E não são várias respostas diferentes que confundem a mente das pessoas. A Bíblia tem uma resposta só e nela descansamos, pois é a resposta de Deus. Aleluia! E aí nós vemos, o mundo mudou a sua roupagem, mas continua o mesmo. É um mundo velho e caído do mesmo jeito, desde Adão. É o mesmo mundo, mas vai mudando de roupa, tentando iludir as pessoas. Muitas pessoas, hoje em dia, nós estávamos falando do paganismo no passado. O paganismo vem perdendo força, né? Pelo menos no mundo ocidental. Muitas pessoas no mundo ocidental desistiram de imagens de escultura. Você lembra quando você tinha umas imagens na sua casa? Você lembra, eu sei. Tinha umas imagens lá, na casa dos seus pais. Já falei para os irmãos. Eu me lembro, eu era criança pequena lá em Bicaraí, mas eu me lembro que na porta de entrada da minha casa, meu pai era devoto de São Jorge. Eu lembro desse quadro lá. Se eu falar isso com ele, vai rir, porque ele era mesmo. E eu estou falando aqui, né? Vai todo mundo escutar, está sendo gravado. E ele também escuta. Mas tinha um quadro do São Jorge lá. E o que a gente gosta? A gente era criança, o que a gente gosta? Da pintura, do dragão, né? Daquela lança assim. Aí a gente gostava por causa disso. Mas não entendia. Mas logo converteu-se. Foi abolido os ídolos da nossa casa, para a glória de Deus. Então, muitas pessoas desistiram de imagens de escultura, aí no mundo desistiram também. Mesmo que não se tornaram cristãs, elas desistiram de imagens de escultura, dessas superstições visíveis. E elas acham que chegaram num ponto de serem consideradas pessoas evoluídas, né? Mas elas estão tentando se enganar a si próprias. Elas mentem para si mesmas, porque elas só mudaram de deuses. Os deuses agora não são visíveis. Eles não desistiram dos ídolos nada, mudaram a roupa dos ídolos. Eles não se prostram diante de uma pintura ou diante de um boneco de gesso, mas se prostram diante de um papel chamado dinheiro. E tem nome. Jesus deu o nome. Qual é? Mamon. Não é mamão, não, é mamon. Mamon. Esse é o nome. Mamon. Se prostram diante dele. Como que se prostram? Não dormem direito, preocupados como vão adquiri-lo. Mais e mais. Não estou falando quem trabalha à noite, não, tá? Estou falando que fica lá deitado e pensando o que pode fazer, como pode conquistar. Eu não estou falando, irmãos, também dos seus esforços para que você seja bem-sucedido nas coisas que você faz. Deus que te abençoe e realmente você tem que se esforçar. Eu não estou dizendo isso, eu estou falando do desgaste antinatural, em detrimento da sua alma, da sua vida espiritual. As pessoas deixam de servir ao Senhor para servir a Mamon. Mamon, que era para ser um servo, ele se torna Senhor. É disso que Jesus fala. A Bíblia toda fala em dinheiro. E que o dinheiro é bem aplicado e sendo servo, ele é uma bênção. Mas quando ele muda, ele se torna Senhor, ele é uma maldição.
E o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 6, verso 10, né? Muitos nesse afã se prostraram diante desse Deus, perderam a fé, saíram da presença de Deus. Você está vendo aí? É um Deus. Tem até nome. De uns anos para cá tem aumentado um outro Deus agora. Eu quero falar só de dois também. Há vários, mas que tem aumentado, tem tomado conta das pessoas. O culto ao corpo. As academias estão lotadas, as pessoas indo para a academia. Irmão, nós precisamos ir para a academia. É bom, né? Quem precisa ir, quem puder ir, não tem problema nenhum. Não estou falando disso também, mas estou falando do culto ao corpo. Então, as academias fazendo dietas, algumas desnecessárias e prejudiciais à saúde, tentando se apresentar com uma autoimagem positiva, mas está todo detonado por dentro, longe de Deus. É bom ver uma pessoa bonita, eu acho legal ver uma pessoa bonita. Você olha para uma pessoa bonita, né? Assim, bem trajado, cheiroso, é bom. Mas o culto ao corpo é uma maldição também. Você precisa alimentar-se bem e direito. Você precisa ir lá para a academia para fortalecer seus músculos, para que você tenha uma boa saúde, mas não cultuar o seu corpo. Porque quando Deus, irmão, todo Deus é exclusivista, inclusive o nosso. Inclusive o nosso. Só eu sou o Senhor e não há mais ninguém. Diz o Senhor nosso Deus. Eu quero vocês e pronto. Não quero que vocês fiquem dividindo aí com ninguém mais não. A Bíblia chama isso de adultério espiritual. Quer servir a Deus, quer servir não sei o quê. Jesus falou, quando estava falando de Mamon, ele disse que ninguém pode servir a dois senhores. Porque qualquer senhor exige exclusividade. O diabo também exige, no começo, que isso, não tem problema não. Mas seu coração vai se abrindo para ele. Então, atenção, vigilância, cuidado. Como eu estou dizendo, por fora, Jesus chamou de sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro, cheio de ossos de mortos. Qual o cemitério aqui que você vai lá? Quer dizer, ninguém gosta de cemitério assim, né? Mas você vai lá, tem lá umas capelas, né? Uns negócios, dá até para você entrar. Um negócio bem feito, tipo assim, se fosse fora do cemitério, o pessoal ia achar bonito. Né? Mas o que tem lá dentro? Ossos de mortos. E é isso que está acontecendo com o mundo. Espiritualmente, fede as narinas de Deus. Cultuam o corpo, mas a alma está fétida. E Deus sabe disso muito bem. Esses e outros são os ídolos atuais. Todos já sabem, mas não custa repetir que esses dois, dinheiro e culto ao corpo, não tem nada de mais em si mesmo, como nós estamos dizendo. Não tem problema nenhum ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem você. Problema nenhum você ir lá e ficar bonitão, bonitona. Viu? Problema nenhum. Mas quando você não quer fazer isso para a glória de Deus, aí já se torna um problema. Porque até para você fazer uma caminhada, você tem que fazer isso para a glória de Deus. Você ir para a academia, você tem que ir para a academia para a glória de Deus. Para você conversar, para você comer, você tem que comer para a glória de Deus. Por isso que eu não quis comer mais ontem. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais o quê? Qualquer outra coisa. 1 Coríntios 10, 31. Fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia!
Por mais esforços que o homem faça, irmão, Jesus diz que ele não consegue acrescentar um segundo a mais na sua existência. Lá em Mateus 6, 27. A palavra de Deus ensina, ao mesmo tempo, o pastor falou aqui, adiantou, não ser preguiçoso e descuidado consigo mesmo. A Bíblia ensina isso. E, ao mesmo tempo, não entregar a sua vida a essas coisas. Olha só, a Bíblia sempre fala de um ponto de equilíbrio. Você não pode ser preguiçoso, nem descuidado, nem consigo mesmo e nem com nada, mas você não pode entregar a sua vida totalmente a as coisas deste mundo. Você está vendo aí? Equilíbrio, moderação. Essas coisas não prolongam a vida e nem vão nos livrar da morte. Tem gente lá jogando futebol 20 anos, enquanto estava o ano passado, 12 dias no hospital, chegou lá, na hora que eu tinha dado entrada, poucas horas antes, ali fica perto do Pitangui, deu entrada lá um rapaz que tinha morrido no campo. E os médicos próximos de mim, eu estava escutando, discutindo, vários, a equipe lá discutindo como é que ia fazer, ia falar o quê para a família. Pois eles desconfiaram que estava falando alto demais no meio dos pacientes e foram acabar de discutir em outro lugar. Aí depois a gente ouve o grito, chororô. Estava lá um atleta, né? Teoricamente um coração bom, mas teve um infarto. 20 e poucos anos. Você está vendo, irmãos amados? Então, no dia da sua morte, seu dinheiro não fará nenhuma diferença, nem a sua dieta. E esses ídolos morrerão junto com você e serão envergonhados junto com você. Olha o texto. Bel se curva, Nebo desmorona. Os ídolos não resistem. A última parte. Mas nós temos um Deus que nos sustenta eternamente. Aleluia. Ao contrário dos ídolos, há um Deus eterno que é único e o nome dele é Senhor. Aleluia. E como eu disse na introdução, essa declaração de cuidado é surpreendente. Eu achei muito amor. É muito amor envolvido. Já ouviram falar essa frase? É muito amor envolvido. Eu me senti acolhido nos braços do papai. Lembrei, irmãos, também de cada um de vocês aqui, acho que não, mas eu estava ali me deleitando, né? Essa vez eu fui até 1h da manhã só, me deleitando, alegrando no Senhor, chorando, agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui. Porque a maioria, se não todos estavam aqui, eu vi vocês chegarem a esse lugar. Vi cada um chegando aqui, uns há alguns meses, outros há 2 anos, outros há 10 anos, outros há 20 anos, outro há 30 ou mais anos, né? Aqui um, ali outra. E você ainda está aqui, irmão. Porque tem alguém que tem te sustentado. Responda-me essa pergunta. Quem te sustentou até agora? Aleluia! Responda-me outra pergunta. Quem continuará te sustentando até o fim? Isso mesmo, Ele, o Senhor. Eu sei, irmãos, algumas coisas que você passou. Eu sei que tem gente que está passando outras coisas. Eu também passo, já passei por algumas coisas. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aleluia! Ele falou que vai fazer isso até o fim. Estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. Aleluia! Vamos observar os verbos do cuidado divino aí. Nessa versão que eu li. Carreguei, conduzi, sustentarei, continuarei conduzindo, livrarei. Lembro-me de uns que eram adolescentes e agora estão ficando de cabelos brancos. Eram adolescentes, eu estava lá quando ele chegou. Está aqui até agora.
até hoje. Por quê? Porque o Senhor tem sustentado. Aleluia! Lembro de outros que carreguei no colo e apresentei aqui, ó. Não aqui, lá atrás, nos fundos, né? Apresentei, estão casados, meu filho, por exemplo. Apresentei ao Senhor. Está aí, ó, na presença de Deus. Aleluia! Ali, ó, o grandão ali atrás do outro grandão. Marvin, você tinha 5 anos já? Quando veio para cá? Quantos? 4 anos. Eu lembro dele correndo. Aqui. Está ali, ó. É pai do Moisés. Por quê, irmão, que ele está aí ainda? Porque o Senhor está sustentando ele. Aleluia. Está casado com uma serva de Deus. Glória a Deus, todos na presença de Deus, os filhos na presença de Deus, daqui, com todas as dificuldades, com todos os problemas. Irmã, eu lembro quando a senhora perdeu o seu filho, assassinado, trouxe muita dor à família, ao nosso coração, ao seu coração. Quantos anos tem isso, irmã? Mais ou menos? Vai fazer 27 anos, mas aqui está ainda na presença de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Outros que chegaram, mas já estavam na presença de Deus antes de mim. Esse casal abençoado aqui, ó, vai ser meus pais, pastor Leonardo e minha Eponina. Já estavam na presença de Deus antes de mim. E estão ainda na presença de Deus. Aleluia. Me conheceu aqui quando eu era um menininho, criança pequena lá em Bicaraí. Está aí na presença de Deus. Faltam alguns cabelos. Mas vai receber tudo de volta lá no céu. Aleluia. Outros que vieram para cá depois. Aleluia. Aleluias. Alguns que passaram pelo vale da sombra da morte, tanto física quanto espiritualmente, mas estão lá do outro lado do vale. Aleluia. Outros, né, que chegaram a tropeçar e até cair, mas Deus reergueu e você está aí. Aleluia. Outras vezes que você achou que não ia dar para voltar, mas aí está você. De pé na presença do Senhor. Você que um dia diz, não, dessa vez agora não vai dar, não. Foi demais dessa vez. Mas olha você aí. Olha você aí. Essa aqui que foi para a igreja com 9 anos de idade, aí casou comigo. Ficou insistindo, sabe? Ficou no meu pé. Tá bom, eu caso. Vi aquela ali nascer. Está aí, ó, na presença do Senhor. Eu vi os outros também, né? Ali, vi. Estava em outra congregação, mas eu vi. E assim, cada um, meus irmãos. Eu vi a Duda com 5 anos de idade. Ela está maior do que eu. E outros vieram depois, os outros 2 vieram depois. Ah, Kevin está ali também. Meu cunhado e minha concunhada, né? Estava aqui no começo também. Sabino também. Eu vi a irmã nascer de novo. Você ali na sua paciência, na oração. Ele não é muito conhecido pela paciência, mas teve paciência. Está vendo? Está ali, meu irmão. O último ali olhando assim, José Maria. Deus sabe o que você passou e o que você passa. Mas você está aí. Né? Ana também. Estou falando, Marlúcia. Glória a Deus. Irmã Maria Helena, todo mundo, cada um. O pastor chegou aqui o ano passado, né?
mas ele está na presença de Deus há muito tempo. E assim a sua família. Glória a Deus. Então, você, meu irmão, que fica orando, Senhor, eu sou tão falho, tão pequeno. A resposta dele é: eu continuarei te carregando. Aleluia. Ele diz: até as cãs, até quando você ficar velho, eu estarei contigo. Aleluia. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, é a NVI que diz essa expressão. Apresentei o Brenner também, meu filho, é lógico, né? Está ali sério, né? Agora ele riu. Tem a Bárbara também. Vi nascerem, né? Física, vi outros nascerem espiritualmente. E para finalizar, irmãos, a gente volta para os ídolos, a título de comparação. Né? O verso 5 diz assim: a quem me fareis semelhante, diz o Senhor, e com quem me igualareis e comparareis para que sejamos semelhantes? Compare o Senhor com os ídolos. Está aí no texto. Eles não podem carregar o povo. Né? É o povo que carrega os ídolos. Carrega na mente, carrega no coração, carrega na mão, carrega nas procissões, usa os diversos tipos de transporte para carregar, mas ninguém carrega o Senhor, é Ele que nos carrega. Ele que está te carregando aí, meu irmão. É Ele que está te carregando, viu, família? Vocês estão chegando agora, é o Senhor que carrega vocês. Amém? Aleluia! Irmão, outra coisa, os deuses estão dispendiosos, custa caro manter um Deus. Você gasta muito para sustentar seu Deus. Está escrito aí, ó, verso 6, gasta ouro da bolsa, pesa prata nas balanças, assalariam ourives para fazer um Deus, se prostra e se inclina. Tá vendo? É muito caro para custear um Deus. Para manter um Deus. Gastos exorbitantes. Se é o dinheiro, a pessoa não dorme, trabalha em 1, 2, 3 lugares para sustentar o nome, o luxo. Se é o caso da estética, né, da academia que eu falei, gastos exorbitantes com o corpo, creme, perfume, silicone, tira daqui, coloca ali, modelagem, botox, cílios e mais coisas que eu não sei o nome. Meu irmão, não tem problema, desde que não seja em detrimento da sua alma. Tá? Só ratificando, não seja em detrimento da sua alma. Então, para sustentar um Deus é muito dispendioso, ao contrário do Senhor, Ele é dono de todas as coisas, isso inclui o ouro e a prata. Está lá em Ageu 2, verso 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e Ele dá a quem Ele quer. E Ele tem te sustentado até agora, e vai continuar sustentando. E depois que estiver aqui, vamos ser sustentados na eternidade, para a glória de Deus. Aleluia! Então quero concluir dizendo, enquanto a consistência dos ídolos é seu peso e inércia e muito dispendioso, a do Senhor é o cumprir a sua palavra. Ele diz, eu te sustentarei. Eu vos conduzirei. E até quando vocês ficarem velhinhos, eu vou continuar conduzindo e sustentando. Aleluia. Eu não tinha esses cabelos brancos. Né? Aí pintei de branco. Esse aqui mesmo foi no dia que a Adriana falou que estava grávida de uma menina. Tuf! No outro dia eu vi assim, um cabelo branco. Eu achei que era homem, né? A última eu achei que era homem. Tinha até nome, né? Tinha nome. Brian, Brennan e Brandon. Nós ia ser um trio. Parada mole, né? Parada dura. Aí Deus falou, nada disso. Nada disso. E eu ficava forçando a barra, lembra, né? Ficava forçando a barra. Não, irmão, eu não faço homem, não faço menina, não. É só menino. Forçando, querendo forçar a barra com Deus, irmão. Eu sabia, mas forçando a barra com Deus.
Mas Deus, aí eu falei com o Bárbara, você vê se deixou o Brando para trás, senhor? O Senhor tem um plano e um desígnio, cujo conteúdo é salvação e vitória para os que são seus. O que nos cabe fazer, irmãos? Parar de desconfiar de Deus e confiar nele, pois ele mantém a sua palavra. Ele é o dono do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Pode louvá-lo e engrandecê-lo.